Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje a nossa aula contempla a resolução de questões da FGV. Como você pode ver, já trago um pequeno texto para você fazer a análise, a interpretação. Bem característico da FGV, pequenos textos para você fazer a interpretação. Então, inscreva-se neste canal, conheça também o meu preparatório da FGV. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. Então, vamos à prática? Boa aula e muita aprendizagem. Vamos lá! Então, vai fazer concurso da FGV? Já sabe. Aparecerão pequenos textos, citações, provérbios para você interpretar. Sobre esse provérbio, é correto afirmar que um provérbio sueco diz o seguinte: se procuras uma mão disposta a te ajudar, tu a encontrarás no final do teu braço. A FGV, pelo menos, tem essa vantagem, né? Os textos trazem algum ensinamento. Alguns de difícil compreensão, mas trazem alguma mensagem. Se procuras uma mão disposta a te ajudar, tu a encontrarás no final do teu braço. Ou seja, conte somente com você. A primeira frase representa uma causa para a realização da ação indicada na segunda frase. Apareceu o se. O se ele vai expressar uma ideia de condição, nada de causa. Então, eu já vi que aqui nós temos a ideia de condição. A mensagem da frase mostra implicitamente que as pessoas devem contar com os demais para o cumprimento de tarefas pessoais. Se procuras uma mão disposta a te ajudar, tu a encontrarás no final do teu braço, ou seja, é a sua mão que vai te ajudar, então você não deve contar com os demais. A frase tem a finalidade de chamar a atenção do leitor para uma reflexão sobre trabalho. Nada disso, está falando aqui na questão de você ficar atento, porque as pessoas não costumam ajudar as outras. Se você quer uma ajuda, fique atento, porque você terá de se ajudar. As duas frases mostram ações que se realizam simultaneamente, nada disso. E nós temos uma ordem. Primeiro você procura a mão para te ajudar e depois você vai encontrá-la no final do teu braço. O termo mão corresponde a uma pessoa. Se você procura uma pessoa para te ajudar, exemplificando o emprego de um termo que representa a parte pelo todo. Então, corretíssimo aqui. A alternativa é, quando fala lá, se você procura uma mão disposta a te ajudar, está falando que se você procurar alguém para te ajudar, não vai encontrar com facilidade. Este alguém será você mesmo. Exemplificando o emprego de um termo que representa a parte pelo todo. Quando falam a mão, vai significar uma pessoa. Falando dos vários tipos de discurso, então nós podemos ter o discurso direto, o discurso indireto e também o discurso indireto livre. É correto afirmar que a frase de discurso direto, só troco a roupa de cama uma vez a cada 15 dias, pode ser passada para o discurso indireto. Então, observe aqui está o pequeno texto, observe aqui. Meu filho universitário do curso de Biologia foi obrigado a fazer um estágio em uma pequeníssima cidade do interior. Hospedou-se no único hotel da cidade, cuja dona lhe disse logo à chegada: só troco a roupa de cama uma vez a cada 15 dias. Então, foi ela que disse, a dona, então vou colocar aqui. Ela disse, a dona disse, só troco a roupa de cama uma vez a cada tantos dias. Então, observe aqui, eu tenho o discurso indireto. Observe que a frase de discurso direto pode ser passada para o discurso indireto. Ela disse que só trocaria, observe aqui, eu só troco. Você vai transformar discurso direto para discurso indireto, de que você vai se lembrar? Você vai ter de observar o tempo. Então, só troco a roupa. Troco aqui é presente. Se é presente, a outra estará no passado. E trocaria está em quê? No futuro do pretérito. Então, está errado. Para você ter futuro do pretérito aqui, você teria o futuro do presente. Só trocarei a roupa. Ela disse que só trocaria. Então, ela disse que só
trocava a roupa de cama uma vez a cada 15 dias. Então está errado. Por quê? Por causa do verbo. A frase de discurso direto: não quero saber de lixo nos corredores do meu hotel, pode ser mudada para o discurso indireto. Ela disse que não queria. Então, presente acabei de falar ali. Presente aqui eu tenho o quê? O pretérito imperfeito, não é isso? Então, pretérito imperfeito. O presente vai para o passado. Ela disse que não queria saber de lixo nos corredores do meu hotel. Aqui já está errado também. Fique atento aqui também a esses demonstrativos. O meu, ele vai virar o quê? Seu. Uma coisa sou eu. Aqui está em primeira pessoa, discurso direto. Então, observa aqui. Primeira pessoa. Primeira pessoa, então, é meu, não é isso? Agora, se eu já coloco em ela aqui, já é terceira pessoa. E esse demonstrativo para terceira pessoa, para você ou para ela, será o quê? Seu. Então, está errado. Discurso direto e indireto, olhos de lins. Muita atenção. A frase de discurso indireto: o gerente lhe declarou que se tinha mostrado um bom estudante. Poderia ser colocada em discurso direto. O juiz declarou-lhe. Ou então, o juiz declarou: você se mostrava um bom estudante. Então, aqui nós temos de observar o tempo verbal. Lhe declarou que se tinha mostrado um bom estudante. Então, você se mostrava um bom estudante? Não. Você se mostrou um bom estudante. Então, vem aqui e descarta também a alternativa C. Você se mostrou. O juiz, não, vou colocar aqui, o gerente disse: você se mostrou um bom estudante. Vamos colocar aqui no discurso indireto: o juiz disse-lhe que se tinha mostrado um bom estudante. Então, aqui nada de mostrava, o correto seria mostrou. A frase de discurso indireto: o gerente lhe declarou que poderia voltar quando quisesse. Vamos colocar no discurso direto: o juiz lhe declarou: você pode voltar quando queira. Estranho, não é isso? Agora observe aqui, ó, que poderia voltar quando quisesse. Você pode voltar. Então, poderia aqui é futuro do pretérito. Ainda há pouco eu disse, se está no futuro do pretérito lá no discurso indireto, no discurso direto, nós teremos uma frase no futuro do presente. Então, o correto aqui seria: você poderá voltar, não é isso? Você poderá voltar. Então, vamos só para relembrar: discurso direto. O gerente lhe disse: você poderá voltar. O gerente lhe disse que ele poderia voltar quando quisesse. Aí já ficaria no discurso indireto. Então, aqui o correto seria o quê? O verbo no futuro do presente. A frase Deus me livre é exemplo do que se denomina discurso indireto livre. Vamos ver aqui. Observe aqui. Apesar das dificuldades, conseguiu fazer um bom estágio numa granja do local e o gerente lhe declarou que ele se tinha mostrado um bom estudante, que poderia voltar quando quisesse. Mas Deus me livre não era a intenção dele. Então, quando aparece aqui esse Deus me livre não era a intenção dele, você já consegue identificar aqui neste caso o quê? Que esta frase aqui é a fala da personagem. Então, é a fala da personagem. Resumindo, o que é o discurso indireto livre? É aquele em que tem uma narração, você observa aqui, a narração aqui está do discurso indireto, a narração em terceira pessoa, aí vem a fala da personagem de paraquedas. De uma vez vem a fala da personagem, sem ter aqueles verbos disse, falou, alguma coisa assim. E sem dois pontos, sem travessão. É a fala da personagem dentro do discurso indireto. Então, discurso, voltar aqui, ó, discurso indireto livre é quando a fala da personagem chega de uma vez no meio do discurso indireto. Observe lá. Voltar quando quisesse, mas Deus me livre. Isso aqui foi a personagem que falou.
mas sem dois pontos e sem travessão. Em todas as frases argumentativas a seguir, há uma estratégia de convencimento. Vamos convencer alguém a fazer alguma coisa. Vamos marcar a opção que apresenta a frase que apela para uma intimidação do interlocutor. Ok, quer convencer? Sim, mas tem uma delas que vai intimidar o interlocutor, que é aquela pessoa com quem se fala. Faça como os americanos, beba Coca-Cola, que eu estou incentivando, estou dando uma sugestão, estou tentando convencer. Não vá à festa de formatura com roupa velha, aqui eu estou intimidando. Olha, não saia, não vá com essa roupa feia, não vá com roupa velha, intimidação do interlocutor. Compre uma mesa e ganhe 2 cadeiras, aqui uma promoção. Então está incentivando a pessoa, tentando convencê-la a comprar. Dê um carro de presente para sua mulher, uma sugestão, uma dica. Leia livros e se enriqueça também. Uma dica ou estratégia de convencimento. A única que está tentando intimidar o interlocutor é essa: não vá à festa. Observe aqui. A única que tem o não também. Observe aqui, nessa estratégia de convencimento aqui, os verbos no imperativo afirmativo. Assinale a opção que indica a frase em que ocorreu a troca indevida de uma palavra por seu parônimo. Então, o mesmo par de parônimo é de palavra parecida, correto? Então, eu preciso observar onde houve um equívoco, eu preciso da alternativa errada. Fazei grande provisão de papel e tinta que te proporcionarei a oportunidade de escrever grandes façanhas. Provisão ou previsão? Provisão vem de prover, não é isso? De provimento. Então, aqui está correta. Aquilo que pensamos saber com frequência nos impede de aprender. Aprender, ganhar aprendizagem. É diferente de aprender. O menor foi aprendido. Como todas as outras pessoas, historiadores são mais perceptivos, aqueles que percebem mesmo, correto? Graves acidentes ou incidentes. Acidentes é quando ocorre uma vítima. Acidente é algo mais grave. Se é grave, é acidente. Então, ocorreu um grave acidente. Ocorreu um acidente, foi algo mais grave. Ah, porque você chegou atrasado? Porque ocorreu um incidente. Ah, foi algum equívoco, ou esqueceu alguma coisa e voltou para pegar. Então, o correto aqui seria o quê? Acidentes. Costureira decente não perde a linha. É aquela que tem bons costumes, que é decente. Ok? E é diferente, por exemplo, de decente aqui, que está relacionado ao verbo descer. Assinale a frase em que houve a troca indevida entre todo e todo-o. Primeira coisa, durante todo o dia, aí vai ser o dia inteiro, não é isso? Agora, todo aqui pode ser substituído por todos os dias. Então, vamos compreender aqui. A festa se estendia por todo o dia. Eu preciso da alternativa em que houve uma troca indevida. Por todo o dia, será? Não sei, vamos deixar. Ele ligava para o hospital todo dia. Eu poderia falar o quê? Que ele ligava para o hospital todos os dias, não é isso? Então aqui seria o quê? Ele ligava para o hospital todos os dias. Então aqui está correto. Todo dia, todos os dias. Todos os dias havia festa na cidade, certinho. Todo o dia havia estouros de foguetes. Então, todo dia, o dia inteiro havia estouros de foguetes. Todo dia havia comemorações do grande feito. Todo dia, então aqui seria todos os dias. Então está correta também. Então aqui a alternativa A que está errada. A festa se estendia por todo o dia. Pelo dia inteiro. Pode substituir por inteiro, é todo o. Alternativa A que vai gabaritar a questão. Agora resolvo questões de nível superior. A frase em que a palavra sublinhada mostra emprego indevido em função de um parônimo. Parônimos são as palavras o quê? Parecidas. Então, quando aparece aqui, por exemplo, acidentes, aparece aqui acidente e incidente.
Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não expira. Eu preciso aqui lembrar que vou mostrar aquela que mostra um emprego indevido, ou seja, aquela errada. Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não expira entusiasmo, não. O correto aqui seria o quê? Que não inspira, que não leva a alguma coisa, que não causa, que não entusiasma. Então a alternativa B está errada, porque o correto seria inspirar. Expirar é de quê? Quando você está respirando, não é isso? Então respirar, exalar seria. Coloca uma pitada de ousadia, isso, uma pitada de sal, uma pitada de ousadia. Para se chegar na fonte é preciso nadar, então você nada para chegar à fonte. Já fronte aqui é a nossa testa, não é isso? Então fronte é a testa. Ninguém jamais se afogou em seu próprio suor. Afogar mesmo. É quando entra na água e perde a respiração, afogar. Já afagar seria fazer carinho. Virtudes não são acidentes da natureza. Então aqui também foi empregado de maneira correta o vocábulo acidentes. Então, inspirar é quando você entusiasma e expirar está relacionado à respiração, ao ato de exalar. Observe a estruturação das 3 frases abaixo. Sobre essa estruturação, preciso marcar a afirmação correta, questão de nível superior da FGV. Pagaram o imposto no prazo. Então, as 2 primeiras frases estão na voz passiva. Vamos ver aqui. Pagaram. Quem pagou? Aqui a gente já vai conseguir identificar o quê? Um sujeito indeterminado. Quando tem um sujeito indeterminado? Observe aqui o verbo na terceira pessoa do plural. Então, sujeito indeterminado. As 2 primeiras estão na voz passiva. Eu já vi que não. Aqui aparece um sujeito. Pagou-se o imposto no prazo. Aqui sim. Aqui eu tenho o quê? Uma voz passiva sintética, não é isso? Voz passiva sintética, correto? Alguém pagou o imposto no prazo. Alguém aqui eu já consigo observar que eu tenho aqui o quê? Um sujeito simples. Quem pagou o imposto? Sujeito simples. As 2 estão na voz passiva? Não. Em todas as frases o sujeito não é identificado? Nada disso. Observe aqui, alguém, sujeito simples. Pagou-se o quê? O imposto. Aqui eu tenho o que chamamos de sujeito paciente. Voz passiva sintética, sujeito paciente. As 2 últimas frases mostram o agente da ação verbal. Vamos ver se é isso mesmo que está correta aqui? Então vamos ver lá. As 2 mostram o agente da ação verbal. Então aqui você observa quem pagou? Alguém. Então aqui está correto, o agente. Pagou-se o imposto. Agora aqui já pegou muita gente. O que eu disse aqui ainda há pouco? Sujeito paciente. Se você não teve ação, falou assim, se tem um sujeito e o sujeito é quem pratica a ação, ele é um agente da ação. Não, esse sujeito pode sofrer ação. Neste caso aqui, o imposto, que é o sujeito paciente, ele sofreu a ação de ser pago. Então, essa daqui pegou bastante gente. O sujeito é indeterminado na terceira frase? Não, sujeito simples. As 2 últimas frases mostram sujeito claro, perfeito. Quem é o sujeito da última frase? Alguém e pagou-se o imposto. Sujeito, mesmo paciente, é um sujeito claro, correto? Então, é importante você observar aqui que, neste caso, eu tenho este se, ele vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. No texto há uma falha na escritura, assinale a opção que apresenta tal falha, ou seja, onde está o erro, questão de nível superior. O emprego inadequado de no entanto em lugar de logo. Quando nada parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes sem que nem uma só rachadura apareça. No entanto, na 100ª martelada. Então, aqui observam a ideia de oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, aqui está correto. Isso não é falha. Logo, já vai expressar uma ideia de quê? De conclusão. A forma reflexiva se abre em lugar de abre. Será que eu deveria ter usado somente abre? Na 100ª martelada, a pedra se abre em 2. Aqui está correto mesmo. Porque quem abriu? A própria pedra.
Então, este se aqui, ele é obrigatório. Então, isso aqui é um pronome reflexivo, porque ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Quem praticou a ação de abrir a pedra? Quem sofreu? A própria pedra. Então, forma reflexiva é quando a gente estuda lá os pronomes reflexivos, o homem não se machucou, ou então o homem machucou-se. Ou seja, consegue identificar o que ali, ou seja, identifica que o homem praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. A informação redundante em duas, nada disso. A pedra se abre em duas, ela poderia se abrir em 3, 10, então não é redundante, não. Na forma verbal, a conseguiu em lugar de o conseguiu. Será que deveria ser o conseguiu? E eu sei que não foi aquela que o conseguiu. Que nada disso, o correto aqui é que a conseguiu, que conseguiu abrir a pedra. Então aqui, de fato, é a conseguiu mesmo. A falta de vírgula antes de mas, porém. Então, eu uso a vírgula antes das conjunções coordenadas adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Foi aquela que conseguiu, mas todas as outras que vieram antes, então faltou a vírgula. Nas opções a seguir, há uma frase inicial com um adjetivo sublinhado, seguida de uma frase em que esse adjetivo foi substantivado. Assinale a opção em que essa modificação foi feita de forma correta, ou seja, o que pede a questão. Eu preciso de ter na primeira passagem um adjetivo e depois esse adjetivo será um substantivo. Nós vamos transformar esse adjetivo em um substantivo, simples assim. Se eu disser, por exemplo, o homem velho chegou, e se eu falar assim, ó, o velho, aí você observa que esse adjetivo aqui ele virou um substantivo. Precisa da alternativa correta. O bondoso homem socorreu o menino. O homem bondoso, então aqui eu tenho o quê? Adjetivo. Adjetivo. As nuvens cinzentas, então aqui eu tenho um substantivo. Adjetivo é aquele que vai caracterizar o substantivo. E aqui eu já tenho o quê? O cinzento. Cinzento aqui eu já sei que é um substantivo. Observe que a palavra cinzenta vem precedida de artigo. Então aqui, alternativa B correta. As folhas do livro estavam amareladas. Folhas amareladas. Adjetivo. Então, esse predicativo do sujeito aqui, você vai observar que ele vai exercer essa função de adjetivo. Estavam amareladas as folhas, da mesma forma. Os cabelos brancos, adjetivo. Os cabelos do juiz, brancos, novamente, adjetivo. Os velhos livros, adjetivo. E aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Os livros velhos, substantivo, só inverteu a ordem aqui. E aqui é o quê? Um adjetivo. Então, nesse caso, eu descarto. A única alternativa em que o adjetivo foi transformado em um substantivo foi a alternativa B. Todas as frases a seguir foram escritas em segunda pessoa do singular. Então, segunda pessoa do singular é tu. Preciso marcar a alternativa em que todos os verbos foram modificados para a terceira pessoa. Então, terceira pessoa, ao invés do tu, eu vou usar você. Isso aqui é muito interessante até para redação também. Preciso da alternativa correta. Tu te entretiveste, você se entreteu. Então, isso daqui está contemplando nesta alternativa os verbos derivados. Então, verbos derivados até trouxe aqui para vocês compreenderem melhor. Então, do verbo ter, eu tenho o verbo entreter. Como saber se ele é derivado? Então, eu tenho, eu entretenho. Observa que é a mesma terminação, verbo derivado. Então, você observa lá que fala o quê? Na alternativa A, tu te entretiveste. Entretiveste. Tu tiveste, tu entretiveste. Certinho? E ele entreteu? Não, o correto seria ele entreteve. Entreteve, então, descarta a alternativa A, por quê? Se é ele teve, o correto é entreteve. Faz de conta que o dinheiro é teu e gasta-o. Então, aqui você observa, teu está relacionado a tu e aqui também é tu gasta, não é isso? Como tu queiras. Então, aqui você já consegue identificar que essas características aqui da segunda pessoa do singular, tu e tu. Faça de conta que o dinheiro é seu, o seu está correto. Então,
Observe aqui. Aqui também, ó, tu faz. Não é isso? Observa aqui. Agora, faça de conta, então, eu estou falando com você, faça a tarefa, faça de conta certinho, que o dinheiro é seu, seu também é usado para você. E gasta-o como queira aqui e agora, como você queira. Então, aqui também está correto. O único erro aqui é no gasta-o. Até trouxe aqui para vocês compreenderem. Imperativo afirmativo é aquele que vai dar uma ordem, uma dica, uma sugestão. Gasta tu e gaste você. Então, quando a gente volta aqui, observe. O correto seria o quê? E gaste-o como queira. Então, questão contemplando o verbo é difícil. E da FGV um pouco mais difícil ainda. Então, olhos de linha, olha aqui, olhos de linhas. Faça de conta que o dinheiro é seu e gaste-o como queira. Tu intervieste no momento certo. Você interviu. Olha aqui. Do verbo vir, eu tenho o verbo qual? Derivado. Intervir, não é isso? Então, eu falo o quê? Você veio na hora certa, você interveio. O bom é que as bancas cobram bastante este verbo e ainda pega muita gente. Então, o juiz interveio na discussão, nada de interviu. Ri livremente porque o riso é sinal de felicidade. Então, ri tu, não é isso? Lá no imperativo afirmativo. E aqui o correto seria o quê? Ria. Sempre que aparecer esse S é da segunda pessoa e eu preciso da terceira. Então, ria livremente porque o riso é sinal de felicidade. A alternativa é correta. Se tu uma bênção. Então, do verbo ser, você vai observar aqui, que trouxe para você também, até a gente vê alguns adesivos, se tu uma bênção. Não sei se você já viu. Então, está falando diretamente com a segunda pessoa aqui, o tu. Se eu mudar para a terceira pessoa, é o quê? Seja, vamos voltar aqui, só para a gente compreender, seja feliz com os seus. Então, seus aqui está se referindo a vocês, não é isso? Teus é quando for segunda pessoa e seus terceira pessoa. Questão bem interessante, contemplando aqui verbos derivados, contemplando aqui que é importante você se lembrar também desse imperativo. Retire um tempo, memorize ali dos verbos regulares, pelo menos, como é feito esse imperativo afirmativo e também o imperativo negativo, correto? Então, se tu uma bênção, seja feliz com os seus. Show de bola, a alternativa é corretíssima.